Resistimos à invasão dos exércitos, não resistimos à invasão das ideias, disse o escritor Victor Hugo. Pois bem, meus amigos, uma frase antiga e ainda assim atual. Então, esse é um podcast, então vocês não vão me ver hoje, vão só ouvir minha voz. E esse é o primeiro podcast que eu faço, e vocês não sabem o quanto que eu gosto de podcast. Assim, eu quase tirei a música da minha vida. Se ela não fosse assim algo tão divino, né, e essencial, eu teria trocado ela por podcast, mas não dá, de verdade, a música é música, gente. Música não dá pra explicar. Mas assim, eu gosto demais, então antigamente eu ouvia música quando eu ia fazer trabalhos domésticos e agora eu quase sempre coloco um podcast. Enfim, vamos ao propósito desse podcast, que é falar a respeito do plano do mal para a nossa sociedade atual e futura. Falemos sobre aquela estratégia gramsciana que eu falei no último vídeo, mais conhecida como marxismo cultural. Contudo, não foi Karl Marx quem idealizou e escreveu essa estratégia. Até porque Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883. E Gramsci veio logo depois, em 1891, e morreu em 1937. Os dois tinham o mesmo objetivo, que era implantar o socialismo e depois o comunismo. Mas Marx acreditava que iriam conseguir através da economia e Gramsci acreditava que seria através da cultura. E, na verdade, o comunismo não é o plano final. Existe uma outra força por trás da ação humana desses caras revolucionários, uma força maligna, e é ela a raiz de todo o mal no mundo. Eu estou falando do inimigo de nossas almas, chamado Diabo, Satanás, Capiroto, não sei, qualquer nome que você queira dar. É esse mimizento que arquiteta levar todos nós à miséria e à desordem, à contenda. E sempre quando a gente entra nesse assunto de espiritualidade, alguns negam, né, a existência de espíritos, a existência de Deus e dos demônios. E é claro que você tem todo o direito de não concordar, se não fizer sentido para você. Agora, não é porque não faz sentido que não é real. Não é porque não foi comprovado pela lógica humana, por métodos científicos, que não seja verdade. Mas, empiricamente, Deus pode ser experimentado e comprovado, tanto que seus feitos podem ser vistos claramente na mudança de vida, de cultura do homem que entra em contato com ele. E digo isso por experiência própria. Se não fosse o amor, a graça e as misericórdias de Deus, eu estaria muito doidona agora pelos pensamentos que eu tinha no passado. Eu estaria drogada, não sei, me prostituindo e me metendo em bronca, totalmente entregue aos meus maus desejos. Não que eu seja a melhor pessoa do mundo, sei que preciso mudar muita coisa ainda no meu estilo de vida, mas a gente tá no processo, né? Então, vamos voltar ao assunto, porque vocês não estão aqui para escutar meu testemunho, né? Mas se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que ficarei feliz em compartilhar isso. Então, sobre o plano de Satanás, né? Esse cara que tem muita inveja da gente, pelo que a gente é, porque a gente foi feito imagem e semelhança de Deus. E ele queria demais isso. E eu vou ler um trecho para vocês do que está escrito em Isaías 14, 13 ao 15. E tu dizias no teu coração:
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte das congregações me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, teve aquela rebelião, né, lá no céu. Ele arrastou terça parte dos anjos com ele, e esses se tornaram demônios após a queda. E essa história é velha e todo mundo já deve saber. Mas ele, não conseguindo o poder de Deus, ele focou em destruir o que Deus criou, tendo o alvo principal nós, seres humanos. E como Deus nos fez livres porque nos ama e quer ser correspondido por livre e espontânea vontade nossa a esse amor, ele permitiu que Adão e Eva pecassem e que os dois conhecessem o bem e o mal. E todos os homens que vieram por meio deles, né, de Adão e Eva, conheceram o bem e o mal. E assim, o diabo se aproveita dessa escolha para nos induzir ao mal, ao erro, e ele faz isso por meio de pensamentos e ideias. Para ver isso, é só prestar atenção nos teus pensamentos antes de fazer algo errado, porque provavelmente vai vir assim, uma sugestão sutil, ou não, às vezes a sugestão vem bem explícita mesmo. E depois vem a justificativa para você fazer aquilo. E de acordo com a intensidade do seu desejo, você não irá pensar duas vezes antes de agir. E o diabo está à procura de pessoas que estão dispostas a ouvir a voz dele. E, como eu disse, são pensamentos. Agora você tem que discernir para saber quando é a voz do diabo, quando é a voz de Deus e quando é só você mesmo, só os seus pensamentos. Mas discernir não é muito difícil, não. Geralmente a voz do diabo é sutil e induz você a agir sobre um desejo próprio que beneficiará só você. O famoso egoísmo, né? Agora que vocês já sabem a capacidade influenciadora do mal, digo-lhes que Antônio Gramsci foi fraco e deixou-se levar por ideias que, consequentemente, matou aproximadamente mais 110 milhões de pessoas. O comunismo. Regimes como o de Joseph Stalin, Benito Mussolini, Lenin arrastaram aos milhões para a cova, enquanto estes, sem compaixão nenhuma, matavam apenas para manter-se no poder. Stalin mesmo matou mais de 42 milhões de pessoas durante o seu governo. Um fato que muitos esqueceram foi o Holodomor, que é uma palavra ucraniana e significa deixar morrer de fome. E foi literalmente isso que aconteceu. E trazendo fatos de hoje em dia também, nossos vizinhos argentinos passaram fome e chegaram a desenterrar carne de frango estragada para comer. Isso aconteceu porque o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, ele usa de diretrizes socialistas em seu governo. Manda o povo ficar em casa, fecha o comércio e com isso a economia desacelera e o povo começa a passar fome. Mas vamos lá, vou explicar assim por alto por que ficar em casa não é uma medida eficaz. Assim, se você fica em casa, você não produz. Claro, não contando com as pessoas que estão em casa em home office, mas aquelas pessoas que não têm como de jeito nenhum levar o trabalho para casa e precisam de alguma fonte de renda para se sustentarem, e a empresa, com suas atividades paradas, tem que arcar com esse passivo. E claro que dinheiro não nasce em árvore.
De onde se tira e não se põe, acaba. E a empresa fica no prejuízo nessa situação e pode até ir à falência, deixando os empregados sem fonte de renda. E, gente, o governo não pode arcar com esse custo por muito tempo, que é o auxílio emergencial, porque isso aumenta o déficit, a dívida do governo, e ele precisa aumentar a inflação, o que impacta diretamente o consumidor, pois o preço dos produtos e serviços se elevam, deixando o consumidor com menos poder de compra, e é o mesmo que dizer mais pobre. E quando se fica mais pobre, se investe menos, a arrecadação das empresas diminui e com menos capital a produção cai e a taxa de desemprego aumenta. A economia entra em recessão e assim o país fica mais pobre. Ainda falando das ações que levaram a Argentina à decadência, foi a aprovação de leis para aumentar a aposentadoria, taxação de grandes fortunas, legalização do aborto, subsídios, intervenções estatais, entre outros. Mas então, isso foi só uma introdução de como o socialismo funciona na prática, e você pode pesquisar outros países que vivem por esse viés esquerdista e verá que nenhum deles é desenvolvido e oferece um bom padrão de vida. Aí você pode até dizer que existe um que é uma potência e que é socialista, que é a China. Mas a verdade é que ela só é uma potência porque existem zonas especiais que são capitalistas, e essas zonas sustentam praticamente todo o resto do território chinês. Então, gente, por que eu estou falando isso tudo? É porque eu quero entrar no assunto desse vídeo, que é marxismo cultural, porque eu queria que vocês entendessem a ameaça desse sistema para a nossa sociedade atual. Muitos chamam de marxismo cultural por conta de ter fundamento naquele marxismo em que não há propriedade privada, a economia é planificada, ou seja, o Estado é quem define as metas e planejamento de produção para que não haja excesso, porque eles acham que a prosperidade é uma coisa destrutiva para o nosso planeta. Mas também pode ser chamado de gramscismo, porque foi Gramsci que formulou a ideia, mas é chamado de marxismo cultural, porque foi elaborado a partir do marxismo de Marx, que incita os trabalhadores a tomarem para si os meios de produção da burguesia e depois entregar tudo para o governo para que ele, muito bonzinho, reparta com todos, e porque só assim todos estarão igualados em uma mesma classe social, que é na pobreza, porque ao invés de o proletariado subir de classe e virar burguês, os burgueses é que se igualam ao proletariado. Então, isso é o que Karl Marx chamou de infraestrutura, que é a relação produtiva, econômica e política de uma sociedade. Ele também cunhou a superestrutura, que é a cultura, religião, ideologias, artes, meios de comunicação da sociedade. Agora, Marx acreditava que se houvesse uma revolução na infraestrutura, a superestrutura viria abaixo. Os costumes, princípios, práticas religiosas, a cultura em geral da burguesia iria cair. Porém, ele estava errado. Não é a infraestrutura que sustenta a superestrutura, mas é ao contrário.
a cultura é que determina as relações econômicas. E Gramsci, um discípulo dedicado de Karl Marx, percebeu isso. E o que ele viu? As instituições culturais que sustentam a infraestrutura, o modo como a sociedade produz e se organiza politicamente, estão fundamentadas nas instituições como igreja, família, escola e Estado. E sabendo disso, seria necessário uma mudança de mentalidade. E ele traçou uma estratégia chamada hegemonia cultural, que para Gramsci, hegemonia significa o domínio de uma classe social sobre todo o resto da sociedade. E esse domínio se dá de duas formas, que é pela força e pelo consenso. A força é exercida pelas instituições políticas e jurídicas, pelo controle de armas e pela polícia militar. Já o consenso diz respeito, sobretudo, à cultura. Trata-se de uma liderança ideológica conquistada pela maioria da sociedade, formada por um conjunto de valores morais e regras de comportamento. Vamos clarificar mais o que Gramsci disse. A esquerda deve exercer domínio sobre toda a sociedade, primeiramente no campo ideológico e depois na política. Ou seja, é necessário primeiro conquistar as mentes, depois o poder. Agora, quais são as ideologias da esquerda? Ideologia de gênero, feminismo, reforma agrária, desarmamento da população e etc. Mas, assim, repare que todos esses movimentos são contra as leis divinas de Deus. E veja a atuação do mal através da vida de Antônio Gramsci. Olha o que ele diz. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos, e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristão não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. E é por causa desse plano hegemônico que estamos nessa guerra cultural. O que é certo e o que é errado já não pode mais ser definido, porque tem que se encaixar dentro do politicamente correto. Mas quando insultam nosso Deus, como foi o caso dos 2 últimos carnavais, ou humilham nossas crianças e jovens nas escolas por serem cristãos, não há assim uma grande mobilização coletiva como o Ninguém Solta a Mão de Ninguém, o antifascismo e Black Lives Matter. Uma coisa temos que admitir, que a esquerda é minoria, mas ela é barulhenta. E enquanto a gente fica calado. E assim, eu tenho uma frase comigo, que é do Martin Luther King, que diz: "O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons." Então é isso, esse foi um podcast. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até mais.